agora vamos apresentar mais uma associação que é a nossa convidada, hoje com um tema diferente daquilo que é habitual, porque é uma associação privada, mas sem fins lucrativos, com o propósito de facilitar o investimento em Portugal. Exatamente. E chama-se ela Investment Builders Portugal. E então temos aqui connosco o Paulo Alves. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceito e estar aqui connosco. O Paulo é presidente desta associação, não é? E esta associação, pelo que eu tive a ver, ela não é uma associação portuguesa. Não, é portuguesa. É Nasce em portuguesa? Portugal, ainda há bocadinho, em função da sua apresentação no genérico, quase que ficou aqui a ambição, e nós somos ambiciosos, de começar e de extrapolar o modelo para outros países, mas hoje é Portugal que é muito atrativo e é Portugal que atrai muitos investidores e investimento e, portanto, nasceu em Portugal e é aqui que desenvolvemos a atividade e é a partir daqui com pessoas portuguesas. É que normalmente quando assim, associações, quando há associações que dizem o nome e depois dizem Portugal, significa que existe noutros lados também. Tem razão, mas aqui foi uma questão gráfica, ou seja, a empresa que é a nossa associada, que fez a parte gráfica e muito bem, que eu acho que está muito bem, tirou o IN, porque na verdade o nome é Investment Builders in Portugal, mas por uma questão se calhar de facilidade, não ficar muito comprido, tirou o IN e por isso fica essa ideia, mas é uma... E vocês têm aqui um logo no vosso prospecto que eu achei giríssimo, chegar, viver e vencer. Então, é chegar a Portugal, viver e vencer cá dentro. É isso? É isso que nós tentamos promover e ajudar a que aconteça. Isto porque hoje está muita gente a chegar a Portugal, há muitas empresas, muitos empresários, muitos investidores, muitas famílias a vir para Portugal. E eles precisam de algum apoio. E, embora Portugal hoje seja um país acolhedor, fácil, já temos muitos procedimentos administrativos simplificados, o Simplex hoje vai-nos, de alguma forma, facilitando a vida, mas para quem vem de fora, embora sejamos um país europeu com regras que mais ou menos são uniformes para aqueles que estão na Europa, mas para quem vem de outros países, e mesmo da Europa, há questões práticas que é preciso resolver. E nós estamos aqui para isso. Na verdade, chegam pessoas a Portugal com vários propósitos, vários motivos para virem até nós. Não é só pelos vistos gold. Não é. É curioso que não é. Aliás, são muito poucos os que vêm por essa questão dita fiscal e dessa oportunidade fiscal que existe, mas que existem noutros lados, e a maior parte não vem por isso. É curioso que criou-se de alguma forma essa ideia de que as pessoas só vêm para Portugal por questões quase oportunísticas, e não é verdade. As pessoas vêm porque isto é um país com muita história, uma costa fabulosa, muita cultura, as pessoas são muito acolhedoras, uma ótima gastronomia, o clima, e também porque há uma realidade económica e social que os acolhe. Portanto, hoje há uma dinâmica, felizmente já saímos daqueles anos negros da crise e hoje estamos claramente numa época colorida e dourada de que há muitas oportunidades, os investidores olham para Portugal com bons olhos e há aqui muita coisa a oferecer. E se as pessoas vêm, ou quem vem numa ótica corporativa, de alguma forma vai ter com aquelas grandes consultoras que resolvem todas as questões e são organizações, de alguma forma, que têm preparado um conjunto de soluções. Mas isso é para as grandes empresas. Quando vem um investidor, um empresário, quando vem uma família, não tem esses recursos, nem é esse o objetivo e, portanto, precisa de uma ótica muito mais... De um personalizada, exatamente. E é isso que nós fazemos. Ou seja, temos aqui, como associados, todas as áreas que se possa imaginar e, portanto, numa ótica de 360, de uma forma circular, quase um bocadinho como falava a Sofia há pouco naquela apresentação, também nós, de uma forma global, podemos oferecer todos os serviços. E quais são, portanto, o prospecto a nível portanto, das vossas ofertas, de tipo de serviços que dispõem? Quais são esses tipos de serviços que têm disponíveis na vossa associação para dar apoio a essas pessoas que chegam a Portugal? Nós no folheto temos aqui uma lista enorme e o que pretendemos dar é ter a possibilidade de apresentar
tudo o que as pessoas possam procurar. Dependendo agora aqui um bocadinho do perfil desses investidores, dessas pessoas que vêm até nós. Nós dividimos, até para a nossa organização, não porque a pessoa vá perceber isso, porque o atendimento é, como disse bem, a Fátima, muito personalizado, mas dividimos em 4 tipos, 4 personas que nos podem procurar. Aquele entrepreneur, o empreendedor que vem desenvolver um projeto para Portugal, que vem, de alguma forma, porque até hoje já temos um ecossistema muito dinâmico na incubação e no desenvolvimento de startups. Portanto, há um conjunto de pessoas que optam por vir para Portugal para viver, até porque há muito boas... as pessoas estão muito bem preparadas, as universidades hoje têm gente muito competente e, portanto, de alguma forma é mais fácil encontrar valências e competências aqui em Portugal. E, portanto, há muitas empresas que estão a vir para Portugal que depois aproveitam as pessoas que estão a sair das universidades para desenvolver e para de alguma forma crescer. E estes procuram e têm um determinado conjunto de necessidades. Há mesmo também um conjunto hoje de organizações que estão a vir para Portugal. Temos a notícia de hoje do Sr. Primeiro-Ministro que está na Califórnia e que foi visitar a Google, que vai ter um polo aqui em Portugal e que de alguma forma em Oeiras e que vai desenvolver e vai contratar para já muita gente e de alguma forma espera-se que cresça. E portanto há um conjunto de pessoas que de alguma forma vêm para já dentro das organizações e que também precisam de apoio, que são aqueles que nós chamamos risk taker, ou porque de alguma forma também assume aqui tem que se acomodar e tem que vir viver nesta nossa realidade portuguesa e vindo dos Estados Unidos ou de qualquer país é diferente. Temos aquilo que nós chamamos, enfim, tipicamente o self-made man, que é aquela pessoa que procura as oportunidades, esse talvez mais o Golden Visa, mas nós não só. É uma pessoa que está pelo mundo todo e que procura as oportunidades e que de alguma forma vem nesse sentido. E temos também aquelas pessoas que nós chamamos Golden Age, que são as pessoas que se vêm reformar para Portugal. O Portugal pelo seu clima, por toda a maravilha que oferece e a variedade. Tem muita gente passar os últimos dias cá nesta. Vem passar a reforma de uma forma feliz e agradável. E não são só os franceses que procuram muito a zona de Setúbal e a zona oeste, são as pessoas da Islândia que estão aí muito para o Algarve, ou dos países nórdicos que procuram também muitos Açores. Portanto, há muita gente a vir para Portugal viver a reforma. Eu tenho vizinhos ingleses. Exatamente. E também os ingleses. Tenho um australiano também. Pronto. Mas é em Peniche, pronto, é a zona de praia. Mas tem pessoas, como está a dizer, alguns reformados que fizeram a sua vida lá no país e pronto, e agora? Agora vamos fazer a reforma em Portugal. Há também muita gente mesmo assim lá. Muito bem. Há também aqueles que fazem, de alguma forma, o período de inverno deles aqui, que apesar de tudo é mais ameno e ainda fazem a vida repartida entre o seu país de origem e Portugal. Mas há muita gente, de facto, como diz o Ricardo, que está a vir para Portugal definitivamente e que vem e depois... Malas e bagagens, bora lá. São à parte, até as imobiliárias lá não têm nada escrito em português. Nada, é tudo em inglês. Pois, às vezes tem mesmo público-alvo, não é? Exatamente, focados para um determinado nicho. Muito bem. Nós comunicamos também em português, em inglês, estamos vocacionados, nós definimos 3 mercados-alvo, ou seja, de alguma forma há 3 proveniências principais que nós estamos preparados para responder, mas estamos preparados para todas as outras, porque são sempre bem-vindos e temos cá forma de os acolher. Nós fixámos o mercado, exatamente como dizia o Ricardo, do Brexit, as pessoas que estão de alguma forma hoje nesta dúvida, enfim, vão sair da União Europeia e têm que, de alguma forma, se pretenderem viver neste ecossistema europeu, vão-se mudar e há muita gente a optar por vir para Portugal para continuar a ter as suas empresas no espaço europeu. Temos também da zona, os francófonos, França, Luxemburgo, aqueles países, há muita gente também a procurar Portugal e temos também um conjunto de associados que não só são originários desses países, da Bélgica, da França, mas que de alguma forma são pessoas que vêm de uma forma relevante para Portugal. E também o Brasil. O Brasil hoje é um país que, enfim, no fundo, não temos só a língua e a cultura em comum. Há aqui Portugal é entendido como uma porta de entrada
para a Europa. Hoje há toda aquela instabilidade e eles valorizam muito a segurança que se vive em Portugal. Nós temos aqui este Ainda valor é um supremo cantinho, não é? da Como se costuma segurança e dizer. desta situação que é muito valorizada e, portanto, há muitos investidores e muitas famílias brasileiras a fazer a mudança para Portugal exatamente para aproveitar de tudo isto que de bom aqui temos para oferecer. E de Angola? Hoje não estou a falar tanto de investimento angolano. Sim, também, naturalmente, que nós estamos preparados para responder a essas necessidades. Os angolanos são muito habituados a vir a Portugal, muitos estudaram, outros temos aqui, vêm muitas vezes fazer compras, há aqui uma realidade muito próxima, mas na verdade, eles hoje têm um pequeno problema com as divisas que de alguma forma referiu um bocadinho o investimento angolano, mas na verdade é também nós temos capacidade de dar resposta a tudo, porque na verdade a associação representa um conjunto de associados que estão nas suas atividades profissionais, dia a dia, são especialistas e são profissionais e que de alguma forma dão as respostas. Conduzem cada caso para os vossos associados, de modo a que consigam dar resposta a todas essas necessidades, é isso? Funciona da seguinte forma, os investidores ou as famílias, porque gostava de deixar a nota de que não visamos só o investimento reprodutivo, ou seja, há uma lógica de acolhimento às pessoas, às famílias, como acabámos de referir. Mas aqueles que vêm são, de alguma forma, faz-se um levantamento das suas necessidades, faz-se uma validação daquilo que as pessoas precisam e as pessoas não precisam de tudo no mesmo momento e na primeira fase, ou seja, há um encadear, no fundo há quase que uma gestão do processo ao longo das várias fases em que as coisas vão evoluindo e depois o que nós fazemos na associação que de alguma forma não tem fins lucrativos, mas que pretende ter uma gestão muito profissional e muito organizada. Temos o que nós chamamos um key account, um gestor daquela situação, daquela conta, digamos assim, que faz o acompanhamento destas necessidades e faz a ligação com os associados, ou seja, não são os associados que falam e que vão todos ao mesmo tempo falar com este investidor, com esta família. Há um key account que faz a ligação e que faz a ponte e temos hoje associados em Lisboa, mas estamos a crescer para o Porto, para o Algarve, para as ilhas, para os Açores e Madeira e, portanto, pretendemos ter uma presença total no continente. No fundo, trabalham em rede com uma série de serviços espalhados a nível nacional e ilhas, é isso? Exatamente, portanto, pretendemos ligar todo o país e termos aqui parceiros que deem resposta. É curioso, aqui na parte dos serviços, falo de serviços de residência, construção, engenharia, arquitetura, interiores, paisagismo, limpezas e animais de estimação. Exatamente. Sabe que os animais de tudo é estimação necessário, também fazem parte da família. Que tem que ser tratado, ou seja, nós às vezes pensamos que o animal vai connosco facilmente aqui, enfim, no território nacional. Às vezes tem que ficar de quarentena ou há uma série de mesmo aqui, no outro dia, quando fui com o gato ao veterinário, também percebi que mesmo para transitar em Portugal é preciso ter o chip. Há uns animais que têm que ter o chip, mas quando vêm de outro país para cá, têm de facto que ter licenças, há um procedimento no transporte dos aviões, e depende dos animais. Enfim, se estamos a falar de um animal doméstico, será mais simples se a pessoa traz a sua exótica, ou se traz os seus cavalos, porque de facto há aqui realidades muito diferentes, não é? O Ricardo estava a falar dos animais, mas se estivermos a falar dos automóveis, etc., há pessoas hoje que têm coleções, por exemplo, de antiguidade, de automóveis antigos importantes, e todo esse processo também tem que ser tratado. E, portanto, há aqui um conjunto de realidades que às vezes não nos apercebemos. Depende de caso para caso. Tem que ser, e nós estamos preparados exatamente para responder a cada caso. Realmente, tanta coisa que aqui está. Super variado, é muito variado. Isso, com certeza, se vocês não tiverem associados, vão procurar soluções logo de imediato, não é? Claro, mas o que se pretende é já ter aqui a resposta. Já ter a panóplia toda de opções necessárias para conseguir dar resposta. Muito bem.